irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus queridos. Igreja, uma das características da igreja é porque ela se parece com a família. É uma grande família, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa característica ela fica mais presente aqui neste local, né? São muitas pessoas aqui com vínculos familiares e a gente percebe claramente, com mais evidência, essa característica de ser igreja. E é importante que uma igreja ela se desenvolva a partir desse sentimento de acolhimento, do acolhimento que nós sentimos quando estamos próximos daqueles nossos parentes, porque isso nos ajuda bastante a desenvolver as nossas atividades. E é assim que eu me sinto aqui esta noite, a primeira vez pregando nesse local, e para mim é motivo de muita alegria estar junto com os irmãos aqui para compartilharmos a respeito da palavra do Senhor. Hoje à noite, lá na quarta igreja, nós estamos celebrando 8 anos de organização de uma sociedade de homens. Alguns irmãos aqui estiveram ontem à noite lá na quarta igreja e puderam também participar das comemorações que prossegue hoje, né? E hoje Rodrigo ele foi chamado para estar trazendo uma palavra lá naquela igreja, direcionada para os homens especificamente, mas também para todos que estão ali. Irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Salmo, talvez o texto mais conhecido das Escrituras, Salmo 23. Esse Salmo é um texto universal. Acredito eu que se qualquer país que não haja nenhum tipo de restrição à Bíblia Sagrada, as pessoas já ouviram falar a respeito desse Salmo. E muitos, apesar de não o conhecerem tão bem, muitos têm esse Salmo aberto em algum ambiente da sua casa, especificamente ou no quarto ou na sala, né? Salmo 23. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor, eu estarei lendo o versículo 1, 2 e o 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Até aí, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, ó Deus. Queremos bendizer o teu nome, porque, ó Deus, o Senhor deixou essa pérola preciosa em nossas mãos, que é a tua palavra, ó Pai. Louvado seja o teu nome, porque nós temos esse privilégio de podermos compartilhar de forma pacífica a respeito da tua palavra, Deus. Evidentemente que nós, por nós mesmos, nós não somos capacitados a compreender de forma clara e objetiva o que está por trás dessa mensagem, ó Deus. Mas auxiliados pelo teu Espírito Santo, nós somos sim capacitados a entender a vontade de Deus para os seus eleitos. Portanto, ó Deus, que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo esteja nos conduzindo nesse momento em que estaremos meditando nessa porção da tua palavra, para que saiamos daqui, ó Deus, cheios do teu Espírito, ó Deus, e saciados, alimentados pela tua palavra. É mediado pelo sangue de Cristo Jesus que nós já te oramos, gratos por tudo. Amém. Irmãos, esse Salmo, o Salmo 23, ele tem a forma de uma obra de literatura, uma obra literária em forma de um poema. É um poema cantado aqui pelo salmista Davi. Os versículos 1, 2 e 3, eles funcionam como uma espécie de prólogo. Nestes 3 versículos há uma síntese, um resumo de tudo que ele vai tratar durante o decorrer do restante dos versículos desse salmo. Cada sentença que ele vai proferindo, cada melodia, cada estrofe desse poema, eles estão diretamente relacionados com esses 3 primeiros versículos. Lá no versículo 6 ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. No versículo 3 ele diz que o pastor o guia pelas veredas da justiça.
Justiça, bondade e misericórdia são atributos de Deus que caminham juntos. Então, se nós adentrarmos nos demais versículos, certamente nós iremos perceber que todos eles estão relacionados com esses 3 primeiros versículos. É um resumo de todo o Salmo, o versículo 1, 2 e 3 do Salmo 23. Esse Salmo foi escrito, está lá no título dele, tem o título, o Senhor é o meu pastor, e logo atrás, Salmo de Davi. Foi o rei Davi, o tão conhecido rei Davi, quem escreveu esse Salmo 23, assim como quase que metade dos salmos foi escrito por esse homem. Era um homem sensível, um homem de guerra, um rei, mas ao mesmo tempo um homem sensível, um homem que sabia lidar bem com as palavras, a ponto de formar tantos salmos, tantos cânticos, tantos poemas que nós lemos, e alguns deles até foram transformados em músicas, em cantos que exaltam o nome do Senhor. A história do rei Davi é uma história muito intensa. Esse homem passou por vários momentos da sua vida, que alguns deles até foram utilizados para compor alguns roteiros de filmes. E certamente muitos outros momentos da sua vida, momentos marcantes, poderiam também dar roteiros para diversos filmes, novelas e coisas dessa natureza. É um homem de uma vida de fatos que foram marcantes na sua vida. Porém, há um fato da vida do rei Davi que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos essa noite, que, creio eu, se refere bem a esse salmo. Nós não sabemos bem ao certo quando foi que ele compôs esse salmo, nem assim o que ele estava se passando na vida dele quando ele compôs o Salmo 23. Porém, há um período da vida dele que penso eu que se adequa bem ao que ele coloca aqui nesses 3 primeiros versículos desse salmo. O rei Davi ele recebeu, quando tinha aproximadamente 14, 15, 16 anos, a visita do profeta Samuel na casa do seu pai Jessé, e ali naquele momento ele foi ungido rei sobre a nação, sobre o povo de Deus, sobre Israel. Porém, ele só foi tomar posse, ele só subiu ao trono, sentou no trono de Israel, de Judá, ele sentou-se quando ele tinha aproximadamente 30 anos de idade. Durante esse período se passaram aí longos 15 anos. E no trono de Israel, todo o reino, ele passou mais aproximadamente algo em torno de 7 anos. Quando ele assumiu o trono de Israel, tinha algo em torno de 37 anos. 15 anos mais 7, algo em torno, foram 22 anos entre a unção, entre o momento em que o profeta Samuel ungiu ele como rei de Israel e o momento em que ele assentou-se no trono para governar sobre a casa de Deus. Ele teve que esperar muitos anos, e esse período de espera do rei Davi, ele passou por muitos momentos, muitas experiências na vida dele, que o livro do profeta Samuel vai contando com detalhes vários episódios da sua vida. Entendo eu que esse salmo se encaixa bem nesse período em que ele teve que esperar entre a promessa de Deus, representada ali no momento que ele foi ungido, e o cumprimento da promessa no momento em que ele tomou posse do trono. Foi um longo momento de espera, e ele teve que aguardar com paciência, mas crendo que Deus iria cumprir a promessa que havia feito a ele. Irmãos, esperar é algo constante, sempre presente na vida do povo de Deus. Abraão, ele recebeu a promessa de ter um filho, de ter um descendente, e ele, juntamente com a sua esposa Sara, tiveram que aguardar, esperar longos anos, até que entre o período em que eles receberam a promessa e o momento em que Deus cumpriu a promessa na vida deles se cumprisse. Foram longos anos que eles tiveram que esperar pelo cumprimento da promessa de Deus. O povo de Deus também teve que esperar anos e anos para que Deus cumprisse a promessa que ele havia feito quando disse a Abraão que a sua descendência herdaria a terra prometida. Aproximadamente 400 anos esse povo ficou escravizado na terra do Egito, aguardando o cumprimento da promessa.
quando eles foram libertos do Egito, até chegarem na terra de Canaã, eles passaram longos 40 anos caminhando pelo deserto até que a promessa se cumprisse. O povo de Deus recebeu a promessa do Messias que haveria de vir e libertá-los do cativeiro, e eles tiveram que aguardar muitos anos até que a Virgem engravidasse, concebesse e desse à luz a um filho. Foram longos anos de espera para que Deus cumprisse aquilo que Ele havia prometido. Nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos naquele período entre a primeira vinda e a segunda vinda do nosso Salvador. E é um momento também de espera, que a igreja aguarda ansiosamente para que aquele Cristo que um dia que veio, que morreu para nos resgatar, Ele volte agora para nos levar com Ele para a eternidade. Então esperar é algo que sempre vai fazer parte do povo de Deus. Aguardar o cumprimento daquilo que Deus prometeu sempre vai fazer parte do nosso coração. É curioso que o Salmo 23 ele é antecedido pelo Salmo 22, que fala a respeito da cruz. O Salmo 22 é conhecido como o Salmo da Cruz, porque ele relata de forma detalhada sofrimento, até o título dele, sofrimento e vitória do Messias. Ele relata de forma detalhada todos os sofrimentos que Cristo haveria de passar lá naquela cruz. O Salmo 24 é o Salmo da glorificação. Até o texto, a vinda do Rei da Glória. O reverendo pastor Robson Grangeiro, quando esteve lá na quarta igreja presbiteriana, acredito que o ano passado, nós formulamos um texto que fala a respeito da beleza do Rei. E um dos temas, dos subtemas, era a beleza do Rei na glorificação. E ele utilizou esse texto, o Salmo 24, para falar a respeito da glorificação. E o Salmo 23, ele está justamente entre a cruz, o Salmo da cruz e o Salmo da glória. Ele reflete bem esse período em que nós estamos passando, aguardando a tão sonhada vinda do nosso Salvador. Então, meus queridos, Davi vai falar, nós vamos compartilhar um pouco da sua vida, da vida do rei Davi através desse salmo, onde ele expressa bem a respeito desta esperança que não falha. Esperar nas promessas de Deus, esperar o cumprimento daquilo que Deus prometeu, é uma esperança que aos nossos olhos possa até ser que seja demorada, porém ela não falha. E o rei Davi, nesse salmo aqui, ela vai mostrar, porque essa é uma esperança que não falha, esperar, aguardar as promessas de Deus para o seu povo. Irmãos, a primeira coisa que eu observo nesse texto é que Davi, ele acreditava que aquela esperança não falharia, porque ele não dependia dele. Ele dependia da mão da providência de Deus sobre a sua vida. Está lá no versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Foram lidos alguns textos aqui que ele fala um pouco a respeito dessa relação do pastor com a ovelha. De fato, a ovelha, ela desenvolvia uma relação com o pastor, que ela conhecia o pastor pela voz. Ela identificava se aquela pessoa que estava conduzindo ela era seu pastor pela voz do pastor. Se a ovelha ouvisse outra voz, ela não seguiria aquele pastor, porque ela conhecia o seu pastor pelo timbre da sua voz. A ovelha também, ela conhecia o pastor pelo cheiro da sua roupa. Até a própria roupa do pastor, o seu cheiro, aquilo que estava impregnado pelo suor do seu trabalho do dia a dia, fazia com que a ovelha identificasse o seu pastor, a ponto de que, se trocasse de pastor, a ovelha entrava no estágio até de depressão. Uma palavra tão usada, né? Até naquele período, animais já passavam por essa situação, entrava em estado de depressão e não queria sair do local em que ela estava, não queria se alimentar, enfim, não queria realizar nenhuma atividade, porque ela sentia falta da presença, de ouvir a voz, de sentir o cheiro do seu pastor.
Era essa relação que havia entre pastor e ovelha, como foi dito aqui, de total dependência. A ovelha dependia totalmente da ação providencial do pastor. E o salmista diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa expressão, nada me faltará, a gente dá a entender que às vezes as pessoas que defendem uma teologia da prosperidade podem até pegar esse texto e usar que nós iremos ter tudo de bom que nós desejarmos na nossa vida. Não é bem o sentido da palavra aqui. Quando o salmista ele coloca essa nada me faltará, na verdade ele está dizendo que não sentirei falta de nada. O pastor, o rei Davi, ele passou por momentos de angústias. No próprio Salmo ele relata que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele passou por momentos de escassez. Não é isso que ele está dizendo quando nada me faltará. Não é que ele teve tudo à sua disposição, mas uma coisa não faltou em sua vida: foi a presença de Deus, foi a mão da providência guiando os seus passos, acompanhando a sua vida, desde o momento que Deus fez a promessa para ele, até o momento que Deus cumpriu a promessa. Ele pôde perceber a cada momento da sua vida a mão da providência agindo em seu favor. Logo após o rei Davi receber a promessa de Deus, ele foi levado ao palácio e ali ele começou a sofrer perseguição do rei Saul, atual rei de Israel na época. E Davi era um homem pequeno em relação ao rei. Era um homem sem poder, sem estrutura, diferente do rei, que era muito poderoso. E por diversas vezes o rei Saul tentou tirar a vida de Davi. E Davi pôde perceber durante todos aqueles episódios em que o rei Saul armou ciladas para tirar sua vida, que ele só não pereceu por causa da mão da providência de Deus que estava sobre sua vida e impediu que Saul alcançasse os seus objetivos. Ele entendeu perfeitamente que não foi por causa dele. Se dependesse dele, a promessa que Deus fez e que veio a ser cumprida 15, 20 anos depois, ela não teria se cumprido, porque Saul já havia tirado a vida dele. Não dependia das suas forças. Ele entendia perfeitamente. Por isso que ele diz: não sentirei falta de nada, ele não me faltará. O Deus, o seu pastor, não lhe faltou em nenhum momento da sua vida. Ele poderia não ter tudo aquilo que ele necessitava, tudo aquilo que ele gostaria de ter. Porém, uma coisa não lhe faltou: foi a presença da mão da providência de Deus conduzindo os seus passos, livrando ele das armadilhas e tirando ele de várias situações de dificuldades. Essa mesma situação o povo de Deus contou durante toda a história do povo de Deus. Quando o povo de Deus estava cativo lá no Egito, foi a mão da providência de Deus que levantou um homem chamado Moisés para liderar aquele povo, para que aquele povo saísse do Egito. Quando Abraão estava para entregar seu filho em sacrifício, e o seu filho, naquela jornada, pergunta a ele: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo aqui a faca, porém, cadê o sacrifício? Não sabia que o sacrifício era ele mesmo. E o pai disse: Deus proverá. E quando estava tudo preparado para que aquele menino fosse sacrificado, Deus providenciou um animal para ser sacrificado no lugar daquele homem. Se nós olharmos, sempre Deus esteve agindo de forma providencial na vida do seu povo. Quando o povo de Deus saiu do Egito, uma das coisas que Deus queria imprimir na mente deles é que eles não saíram porque eles eram uma nação forte, eles não saíram por obra do acaso, eles saíram pelo braço forte do Senhor, que agiu de forma soberana naquele tempo, no meio de um dos maiores reinos que o mundo já conheceu, e retirou o seu povo daquela escravidão. Foi a mão da providência de Deus. Irmãos, quando nós falamos da mão da providência de Deus, nós não estamos falando de algo abstrato, algo que não tem nenhum referencial, algo do fruto, às vezes até mesmo do acaso, mas a mão da providência de Deus, ela é objetiva, ela aponta
para uma pessoa. Quando Deus providenciou o sangue que livrou o povo quando estava saindo do Egito da morte, Ele providenciou o sangue de um cordeiro sem mácula. Isso já era progressivamente mostrando que a providência de Deus, ela tinha um nome. Quando o povo estava caminhando pelo deserto e ali eles tiveram sede, a rocha, a água que saciou a sede deles, apontava para a rocha eterna. A mão da providência estava sendo construída na imagem daquele povo, para que eles entendessem que a providência de Deus tinha um nome. Quando Deus entregou as leis cerimoniais, a todo conjunto de normas ali, por trás daquelas leis, tudo aquilo que eles faziam, as festas, apontavam de uma forma clara para um Redentor, para a providência de Deus. Nós não devemos pensar na providência de Deus como algo que pode acontecer na nossa vida aleatoriamente. Quando Deus estava agindo de forma providencial na vida do seu povo, Ele estava mostrando que o seu filho, o Messias, era aquele que iria providenciar os meios para aquilo que Deus prometeu para o seu povo se cumprisse na vida do seu povo. A relação que nós temos com Deus, nós só podemos dizer que Deus, Ele é o nosso pastor, que nós temos uma relação íntima com Deus, que nós podemos caminhar na presença de Deus, porque Cristo Jesus providenciou o sacrifício perfeito que agradasse a Deus. Não fosse a vinda de Cristo, não fosse a obra que Ele fez naquela cruz do Calvário, de maneira nenhuma as promessas de Deus de ter um povo para si, de caminhar ao lado de um povo por essa terra, poderia se cumprir. Era isso que o salmista Davi, ele observava, que havia uma mão, havia um Deus que estava guiando os seus passos, que estava agindo de forma maravilhosa e que por meio dessa providência, por meio dessa mão, ele sabia que aquilo que ele esperava não poderia falhar. Nós só temos certeza de que um dia, o que Deus prometeu, de um dia nós entrarmos na Jerusalém Celestial, de um dia nós adentrarmos da eternidade, se nós observarmos para a obra que Cristo Jesus fez no nosso favor, é por meio dele. Não há outro caminho, não há outro meio de nós imaginarmos, de nós confiarmos, de nós descansarmos na promessa que o Senhor fez à nossa vida. Entre a cruz e a glória, nós devemos caminhar olhando para Cristo. E foi o próprio Jesus que disse que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É por causa dele que nós cremos que essa esperança não falhará. Foi por causa dele que o rei Davi foi ungido, passou por diversos momentos dificílimos da sua vida, tentaram tirar a sua vida por diversas vezes, armaram várias ciladas contra ele, mas ele alcançou a promessa. Foi por causa de Cristo que Abraão também alcançou a promessa de ter um filho. Foi por causa de Cristo, do sangue do Cordeiro derramado lá nos umbrais da porta, que o povo foi liberto da escravidão no Egito. Toda a nossa vida, toda a vida do povo de Deus, ela gira em torno da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum momento da nossa vida, não há nenhum fato da nossa vida que não esteja relacionado à obra e à pessoa do Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela existe por causa de Cristo. Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Se tirar Cristo, igreja não existe. Segunda coisa que o salmista Davi fala a respeito desse texto: ele me faz repousar em pastos verdejantes. O salmista acreditava que aquela promessa que Deus fez a ele, ela não falharia, porque Deus iria conduzi-lo para um lugar seguro. Assim como o pastor
A geografia lá da região de Israel é uma geografia em que o pastor, quase que diariamente, ele tinha que pegar as ovelhas, tirar de um canto árido, sem alimento, conduzir essas ovelhas, às vezes por jornadas longas, para levar essas ovelhas para um lugar seguro, onde ali aquelas ovelhas pudessem se alimentar. É isso que ele está dizendo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O salmista Davi está levando em consideração que Deus tirou ele de um ambiente, de um local árido, e levou para um canto seguro. E ele já o rei Davi já começa a expressar essa ação de Deus na sua vida, quando o profeta Samuel vai à casa do seu pai. E lá ele chama o pai Jessé, o pai de Davi, e começa a passar cada irmão deles para ver qual daquelas pessoas foram escolhidos de Deus para assumir o trono de Israel. Todos passaram. No final sobrou só Davi, e era alguém que nem o próprio pai e nenhum dos irmãos fazia conta. Pelos irmãos e pelo pai, Davi continuaria atrás das malhadas do seu pai, tomando conta do rebanho do seu pai. Mas Deus foi ao encontro de Davi, tirou Davi do anonimato e trouxe para a presença do profeta, para que o profeta ungisse ele como rei de Israel. Por isso que o salmista diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Não só isso, mas Deus, ele foi ao encontro de Davi na casa do seu pai, tirou ele de lá e levou ele para dentro do palácio real, para que ali Davi já fosse começando a conviver com o local aonde ele haveria de assumir o trono do reino de Israel. Perceba que nessas duas situações, Deus tira Davi de uma situação, de um local, do ambiente do anonimato, e leva para um local seguro, onde ali Deus iria trabalhar no coração daquele homem, Deus iria alimentar aquele homem, Deus iria fazer com que ele entendesse que Deus, a partir do momento que tirou ele daquele local, de trás das malhadas, e levou ele para a presença do profeta, e do momento que Deus tirou ele da casa do seu pai, levou ele para dentro do palácio real, era uma ação de Deus para ali trabalhar no coração de Davi. E como esse homem cresceu com a convivência ali dentro do palácio, como ele amadureceu com aqueles longos 15, 20 e poucos anos na convivência dentro ali do palácio real. Teve que travar batalhas, inúmeras batalhas. Ele teve que presenciar Deus trabalhando no seu coração através das muitas lutas que eles estavam enfrentando ali à frente do exército do rei. Meus queridos, em Deus, se nós prestarmos atenção à história do povo de Deus, Deus também fez isso com os seus servos do passado antes de Davi. Quando Deus se apresentou a Abraão, o que foi que ele fez? Ele disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu hei de mostrar a tu uma terra que emana leite e mel. Tirou Abraão do meio da idolatria, tirou Abraão de um ambiente e colocou em outro, onde Deus iria trabalhar também no coração, no caráter, na vida de Abraão, para que Abraão, à medida que fosse caminhando com Deus, ele fosse cada vez mais se fortalecendo, conhecendo Deus e crendo que o Deus que o chamou, Deus que fez promessa, era poderoso para cumprir cada promessa que ele havia feito a Abraão. Deus tirou o seu povo também da terra do Egito, tirou eles da escravidão e levou para uma terra que mana leite e mel. E quando eles adentraram naquela terra, Deus entregou um conjunto de normas e leis que apontavam, que mostravam de uma forma clara a santidade de Deus, a bondade, a justiça, os atributos de Deus. E a partir do momento em que aquele povo foi implantado naquela terra, eles começaram a se alimentar, a se apoderar, a ser trabalhado o seu coração pelo próprio Deus. Com a igreja não é diferente. Foi dito aqui também esta noite, a respeito do texto lá de Efésios, que Deus, ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Deus pegou cada um de nós, pegou a sua igreja e tirou do ambiente que a própria Bíblia chama de um lamaçal de pecado e nos trouxe para a presença de Deus. Ele fez muito mais do que isso, ele nos uniu a Cristo. A posição que cada crente ocupa hoje, se antes cada um de nós éramos inimigos de Deus, trabalhávamos nos exércitos, no exército que combate o Deus Todo-Poderoso, Deus foi lá, nos arrancou e nos trouxe com mão poderosa para fazermos parte da família de Deus e nos uniu a essa grande família, cujo cabeça é o nosso Salvador, Cristo Jesus. É uma união que o próprio Paulo, quando está lá escrevendo a carta aos Efésios, lá no capítulo 5, ele está falando a respeito da união do homem com a mulher, ele fala da união de Cristo com a sua igreja, um mistério, algo tremendo. Nós lá não estamos sós, a igreja do Senhor Jesus, ela não caminha só, ela está unida ao seu cabeça, ao seu Senhor, ao seu Salvador. Ele é quem vai nos guiando. Por isso que nós temos certeza que essa esperança nossa, ela não falhará. Aquilo que nós esperamos, nós temos certeza, nós temos convicção de que vai acontecer, porque nós não estamos sós. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos arrancou desse mundo e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. E nós estamos unidos a Cristo. E a palavra do Senhor diz: quem nos separará do amor de Deus? Quem poderá separar aquilo que Deus uniu? Foi Deus quem nos uniu a Cristo, por meio do sangue que Ele derramou lá na cruz do Calvário. É por isso que o salmista, ele tinha certeza que Deus iria cumprir com a promessa que Ele havia feito a ele, porque foi Deus quem arrancou ele de trás das malhadas e trouxe para a sua presença, para ele caminhar com Deus. Foi Deus quem trouxe cada um de nós, quem nos arrancou de uma vida de pecado. Foi Deus quem nos uniu a Cristo. Por isso que nós temos certeza que essa união que nós temos com Cristo certamente nos levará para a eternidade. Terceira coisa que o salmista fala aqui: leva-me para junto das águas de descanso. Mais uma figura que ele utiliza aqui da relação pastor e ovelha. Diante dessas jornadas, dessas caminhadas, eram caminhadas, algumas delas, como diz anteriormente, caminhadas longas, que havia desgaste. A ovelha, ela precisava alternar a sua vida com momentos de descanso, quando ela precisava ser levada para locais onde tivesse águas tranquilas, onde ela pudesse saciar a sua sede e ali ela pudesse prosseguir a sua jornada, buscando no final do dia, no final em que ela completasse a sua jornada, também um local onde ela pudesse encontrar águas de descanso. Curioso que o rei Davi, ele experimentou essas etapas da sua vida durante esse período de 15 ou 20 anos que ele levou até assumir o trono de Israel. Ele enfrentava lutas sequenciadas, mas em cada luta que ele enfrentava, no término daquela luta, Deus lhe dava vitória e Deus lhe dava descanso. Ele pôde descansar no momento em que ele travou aquela luta terrível contra o gigante de Golias. Foi uma luta árdua, uma luta difícil, uma luta de um homem que cria no Senhor, mas quando ele viu o gigante caindo em terra, os filisteus se afastaram e ele pôde descansar. Ele enfrentou muitos exércitos, muitos povos vizinhos, lutas difíceis, tanto na sua casa, também ele era um homem que tinha problemas familiares seríssimos, mas ele via Deus em determinados momentos, ao término de cada luta, trazendo descanso para ele. Não era algo contínuo, não era só luta, não era só dor. Deus agia de forma tal na vida do rei Davi, que ele intercalava momentos de lutas, mas momentos de descanso, em que ele contemplava a vitória que Deus havia lhe concedido. Isso também é muito presente na vida do povo de Deus. A gente vê na vida dos patriarcas, vez por outras, eles levantando um altar, e aquele altar é referente a um período de luta, um período de batalha que eles enfrentaram, mas que Deus concedeu vitórias a ele.
O próprio Deus, quando criou na criação, após ali ele criou um dia e disse: esse dia é o dia do descanso. Havia terminado a obra da criação e Deus descansou da obra que havia feito. Não que Deus estivesse fadigado, cansado, estressado, como nós ficamos após alguns períodos, alguns ciclos da nossa vida, principalmente quando são ciclos difíceis de se enfrentar. Mas Deus estabeleceu um dia do descanso, onde 6 dias o homem trabalharia e o 7º ele descansaria das suas obras. Havia terminado um ciclo e ele agora iria para a presença de Deus, ali contemplar que foi Deus quem deu vitória, foi Deus quem o sustentou durante todo aquele ciclo de vida. Quando o povo de Deus entrou lá na terra de Canaã, eles também receberam, junto com os mandamentos, um dos mandamentos é que eles também haveriam de guardar o dia do descanso. As festas que eles celebravam, finais de períodos, eles estavam associados a esse dia de descanso. E cada dia de descanso dele era como eles se olhassem para a batalha que eles enfrentaram, para aquele período difícil, a labuta que eles tiveram, as dificuldades que eles enfrentaram, os adversários que se levantaram contra ele, mas eles descansavam porque Deus havia concedido vitória a eles. Eles faziam festa para colher os frutos que eles haviam plantado, porque Deus foi misericordioso e fez com que tivesse chuva, com que tivesse plantações, com que eles colhessem o alimento, mesmo em meio a tantas adversidades que eles tinham naquele período. Deus, ele estava intercalando descanso, trabalho, descanso, trabalho, período longo de trabalho, descanso, para que as pessoas pudessem refletir a respeito de como Deus estava tratando com eles. Irmãos, esse dia do descanso que Deus estava promovendo ali, quanto mais eles trabalhavam, quanto mais período passavam, mais eles precisavam trabalhar, porque a obra nunca era completa. Porém, quando Cristo Jesus veio a essa terra, quando ele consumou a obra redentiva lá na cruz do Calvário, a obra de Deus, para que as promessas que ele havia feito lá no jardim do Éden, aquele primeiro casal que pecou, ela foi completa. A obra de Deus, que Deus planejou lá na eternidade, de ter um povo para si, ela se consumou, ela se completou quando Cristo Jesus morreu e ao 3º dia ressuscitou. Não havia mais o que fazer. O povo de Deus agora podia descansar, porque a obra de Deus ela estava completada. Nós podemos crer que o que Deus prometeu vai se cumprir, porque Ele mesmo realizou de forma completa, consumou essa obra que garante os frutos dessa obra. Por isso que nós podemos ter certeza, por isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo, entre a cruz e a glorificação, pode descansar na obra de Cristo Jesus. Nós não podemos descansar nas nossas obras, porque as nossas obras, elas não têm a potencialidade de nos satisfazer completamente, nem tampouco de nos levar à presença de Deus. Mas a obra de Cristo, ela foi completa. Nenhuma obra de natureza cerimonial, nenhuma obra de natureza até de bondade humana, ela é suficiente para levar o homem à presença de Deus, para garantir a salvação, para garantir a vida eterna. Porém, a obra que Cristo Jesus realizou lá naquela cruz no Calvário, ela é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Nós podemos descansar em Cristo Jesus. Foi isso que a igreja primitiva entendeu a respeito do dia do descanso. Eles associaram o descanso que começou Deus a pincelar lá na criação, quando criou o 7º dia do descanso. Eles entenderam o descanso quando o povo de Deus recebeu nas tábuas da lei
nas suas festas a respeito do dia do descanso, que essa obra de descanso, ela se cumpriu, ela se consumou quando Cristo Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Por meio de Cristo Jesus, Deus nos leva para a água de descanso. Nós podemos descansar das nossas obras. Na nossa semana de atividade, tudo aquilo que nós realizamos, nós podemos descansar dessas obras, por causa de Cristo Jesus. Se as nossas obras estiverem associadas a Cristo Jesus, se nós estivermos unidos a Cristo Jesus, se a mão da providência de Deus estiver sobre a nossa vida, se nós fizermos parte da igreja de Cristo Jesus, nós podemos descansar na obra salvadora de Cristo Jesus. Não precisamos fazer mais absolutamente nada, porque ela é suficiente para nos levar para as águas de descanso. O salmista ainda completa, ele bota um ponto e vírgula, né? Mesma frase: refrigera-me a alma. Ele ainda está falando a respeito desse descanso que traz refrigério para a alma. Refrigera-me a alma. E aqui ele, ao mesmo tempo que ele faz uma meia ruptura com o que ele vinha falando, ele também prossegue tratando desse tema a respeito do descanso. A ovelha, ela não tem muito essa ideia de alma. A ovelha, ela não tinha como descansar a alma. A ovelha, algumas traduções desse texto, quando traz refrigera minha alma, é algo como trazer de volta. É quando o pastor trazia, depois de um longo período de jornada, que às vezes não durava só um dia, às vezes durava dias. Depois de um longo tempo daquela jornada, o pastor trazia a ovelha de volta para o aprisco, como a Luísa acabou de ler, as ovelhas vindo de volta para dentro do aprisco, depois de uma caminhada longa, de enfrentar várias dificuldades, vários momentos difíceis, perigo de lobo, perigo de salteadores, uma série de períodos, mas aqui, trazer de volta, ela trazia a ovelha. Estava sentida a tudo que havia sido feito quando ele trazia de volta. Nós lembramos da figura do filho pródigo, quando ele saiu de casa, abandonou seu pai e foi viver a vida, entendendo ele que a vida era feita para ser aproveitada, gastar dinheiro de forma dissoluta, com toda forma de prazer. E aquele homem saiu, mas quando ele volta com a sua mente mudada, transformada. Ele começou a compreender melhor o sentido da vida, ele começou a compreender melhor o seu pai. O salmista, o rei Davi, ele, diante das experiências, das lutas, de tudo aquilo que ele enfrentava, ele ia começando a ver a vida de forma diferente. A ovelha, ela vê a vida de uma forma cíclica, que sempre as coisas estão se repetindo. Ela não vê mais adiante, ela só enxerga a vida naquele momento que o que aconteceu hoje vai acontecer amanhã, vai acontecer depois da manhã e vai se repetir no ano seguinte e vai se repetir sucessivamente. O rei Davi, ele não pensava assim. Quem pensa assim é o materialista, humanista, todas aquelas pessoas que aderem a essas filosofias humanas. Eles veem a vida de uma forma vazia, que não há um princípio, não há um meio e não há um fim, não há uma consumação. Nós não pensamos assim. Quem pensa assim, quem tem uma visão materialista desse mundo é o aqui e agora, é o imediatista, é o que nós temos para aproveitar, nós temos que aproveitar agora. A sua alma vive em constante desespero.
A única coisa que pode trazer paz para a nossa alma é se nós entendermos que existe um Deus que criou todas as coisas, que decretou tudo como haveria de funcionar, que governa sobre todas as coisas e que haverá de um dia voltar para consumar todas as coisas. Só isso que pode trazer refrigério para a nossa alma. E mais nada. É isso que Deus está fazendo conosco. Ele nos está trazendo de volta para casa. Ele está nos trazendo de volta para a sua presença. Assim como aquele filho pródigo, ele trouxe de volta. Deus está trazendo a sua igreja de volta para o jardim que um dia ele criou lá no Éden. E era isso que o salmista, o rei Davi, via a cada passo da sua vida. Via Deus construindo algo maior. Isso é que nos dá certeza de que aquilo que Deus prometeu um dia irá se cumprir. Por fim, ele diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse, para mim, é o argumento mais forte que nós temos para crer que as promessas de Deus um dia ele fez irão se cumprir. O salmista, quando ele guia-me pelas veredas da justiça, era aquilo tudo que ele estava falando: caminhar debaixo da provisão de Deus, estar caminhando unido a Deus, na presença de Deus, descansar na presença do Senhor, descansar mediante a obra que Deus estava realizando na sua vida. Ter a alma refrigerada pelas promessas do Senhor, pela forma como Deus estava conduzindo o seu plano de redenção. E ele via que tudo isso Deus estava fazendo por amor do seu nome. Era por causa de Deus, era por causa dele mesmo, era por causa do seu nome que ele estava realizando uma obra tão tremenda na vida do rei Davi. Não era por causa de Davi, não era por causa do povo de Israel, era acima de tudo por causa do seu nome. E Moisés compreendeu isso muito bem, e também Davi. Davi compreendeu isso muito bem quando o exército de Israel estava sendo afrontado pelo aquele gigante Golias. O que foi que ele disse para vencer aquele homem? Tu vens contra mim com escudo e espada, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque ele sabia que o nome de Deus não poderia ser envergonhado, o nome de Deus não poderia sofrer dano. Por isso que ele vai ali contra aquele homem no nome do Senhor. O próprio Moisés entendeu isso perfeitamente no momento em que Moisés subiu lá no monte para falar com Deus, e achando as pessoas que Moisés estava devorando, mandaram que Arão construísse um bezerro de ouro, e ali eles começaram a se prostituir, a idolatrar aquele bezerro. E Deus diz a Moisés: desce, porque o teu povo está se prostituindo perante um bezerro de ouro, e eu vou destruir todos eles. Aí Moisés faz uma oração que é belíssima, pelo argumento que ele utiliza: Senhor, se tu matares esse povo que tu tiraste lá do Egito, como é que vai ficar teu nome? O que é que os egípcios vão falar de ti? Que tu és um Deus mau. Então, por amor do teu nome, pelo zelo que tu tens ao teu próprio nome, não destrua esse povo. Que argumento forte o salmista tinha para crer que Deus iria cumprir a promessa que tinha feito a ele. Foi Deus que enviou o seu profeta para ungí-lo como rei. Foi Deus quem tirou o salmista de trás das manadas. Foi a mão da providência de Deus quem guiou todos os passos do salmista, até que ele sentasse no trono. Foi Deus quem providenciou uma obra que gerou descanso, que gerava descanso no coração do salmista. Era Deus quem estava trazendo o salmista de volta para casa. Por isso que ele cria perfeitamente que Deus iria cumprir com a sua promessa. Irmãos,
Isso é a igreja de Cristo Jesus. Somos nós. Nós estamos debaixo da providência de Deus. Se não fosse a mão de Deus, esse mundo já nos teria engolido. Se não fosse a intercessão de Cristo Jesus em nosso favor, nós já teríamos sido engolidos vivos. E o próprio salmista, ele diz: se não fosse o Senhor, que eu diga a Israel, que eu diga, que possamos dizer nós, se não fosse o Senhor, se não for o Senhor intercedendo pelas nossas vidas, nós mesmos já teríamos destruído a nós mesmos. Foi esse mesmo Deus que se fez homem, que foi ao nosso encontro e nos trouxe para a sua presença. Por isso que nós devemos crer. É nele que nós encontramos descanso. A jornada da cruz até a glória é a jornada que nós estamos fazendo como igreja do Senhor Jesus Cristo. E é Ele quem está nos sustentando. É Ele quem está intercedendo. Não é porque nós somos fortes, não é porque nós estamos aqui, não é porque nós meditamos na lei do Senhor, não é porque nós separamos o dia do domingo como o dia do Senhor para estar na sua casa ouvindo a sua voz e louvando o seu nome. É por causa da obra de Cristo Jesus. Isso nós vemos um exemplo bem claro na vida do apóstolo Pedro. Pedro ali, quando estava prestes a Jesus ser crucificado, Satanás reivindicou a vida de Pedro. E não só foi a de Pedro, foi de todos os discípulos. Satanás reivindicou perante Deus peneirar a vida daquele homem. E a gente sabe o que aconteceu com aquele homem quando Satanás peneirou a vida dele, quando ele confiou em si mesmo. Aquele homem foi humilhado, negou o seu Senhor e Salvador. Aquele mesmo homem que há pouco tempos atrás tinha dito: para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Sabe por que aquele homem não naufragou e não pereceu de vez? Porque Cristo Jesus intercedeu pela vida dele, e a autoridade de Cristo para interceder sobre a vida de Pedro estava fundamentada em quem ele era e na obra que ele estava a realizar naquela cruz do Calvário. Creia no nome do Senhor, descanse no Senhor. Esse Deus que nós esperamos, que nós aguardamos, não é um Deus igual a um de nós. Ele é muito diferente, ele tem zelo pelo seu nome. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Amém, meus queridos. Vamos orar, meus irmãos.